Olá, queridos estudantes, concurseiros. Nesta aula nós vamos tratar de um tema que é extremamente importante em todas as provas de concurso, processos seletivos, vestibulares e Enem. Compreensão e interpretação de texto. Você saberia a diferença de compreensão e interpretação de texto? Será que existe uma diferença? Então, nessa aula nós vamos aprender, tá? Que existe sim uma diferença, mas essa diferença não vai cair na sua prova, tá? Vai constar no edital, eles vão cobrar no conteúdo compreensão de texto ou interpretação de texto, ou os dois, tá? O que você precisa saber, tá? É que quando a banca pedir para você a palavra compreender, isso significa que você vai analisar, você pode acompanhar aqui comigo, aqui no mouse, nessa parte verde. Compreender, você vai analisar o que está escrito. Então, olha só o exemplo. Jefferson ainda não tem um carro. Quando a gente analisa o que está escrito, a gente entende que Jefferson não tem um carro. Isso é compreender. Já interpretar é você ir além do que está escrito no texto. Se a gente pegar o mesmo exemplo, que o Jefferson ainda não tem um carro, e a gente interpretar, então a gente vai saber que Jefferson ainda não tem, mas na interpretação a gente sabe que ele vai ter, tá bom? Então, olha só, qual que é mais difícil? Questões de compreender e interpretar. Com base nisso que eu falei, questões de interpretação é muito mais difícil que questões de compreensão, ok? Pulando aqui para os erros, que é essa parte laranjada, né? Alguns erros comuns que os concurseiros, as pessoas que estudam, né, cometem quando vai fazer essas questões de compreensão e interpretação de texto. Tá? E essa aula de hoje é o quê? Para tentar maximizar ao máximo o seu acerto de questões, tendo em vista que todas as provas, né, principalmente concurso, pelo menos duas questões tem. Tem umas que tem 3, 4, mas pelo menos duas sempre aparece. Numa prova de 10 questões, 2 vão ser de compreensão e interpretação de texto, tá bom? Então, qual seria 3 erros comuns que concurseiros, principalmente iniciantes, né, eles fazem? Primeira coisa é a extrapolação. O que é extrapolar? É a pessoa ir além das ideias que está no texto, né? Quando você faz a leitura de um texto, você tem que ler, compreender, interpretar, mas sem ir além do que aquilo que o texto está passando. Um exemplo de extrapolação é uma pessoa que acha que sabe demais sobre aquele assunto que ele está lendo, ele já leu outros textos antes, e aí ele acha que por conta dele ter lido, ele sabe demais e ele acaba extrapolando na leitura. Um outro erro comum é a redução. A redução se dá pelo contrário da extrapolação. E pode acontecer também quando o concurseiro preguiçoso, né, ele faz a leitura de um texto que tem 5 parágrafos, e ele faz a leitura somente de 2 ou 3. Então, ele acaba com isso reduzindo as ideias do texto e as suas chances de errar uma questão são enormes. Outra, e eu considero que a pior de todas, é a contradição. Eu vou levar agora um pouco para o lado político só para que a gente entenda a diferença. O que seria um concurseiro que ele entra em contradição? Suponhamos, né, que no cenário político a gente sabe que tem um embate entre esquerda e direita, não vou entrar aqui nesse mérito, mas suponhamos que a pessoa ela é de extrema direita e ela vai fazer uma prova de concurso em que tem um texto que fala sobre a esquerda, algo positivo. Então isso para ela vai ser uma coisa ruim, né? Não deveria, mas vai ser uma coisa ruim. Então o que vai acontecer? O candidato vai achar que o texto que está ali não está certo, né? Quem fez esse texto, a pessoa que fez, não fez da forma correta, porque nada do que está sendo falado ali sobre a esquerda realmente e aí ele vai entrar em contradição com as ideias do texto. Na verdade, o que a pessoa tem, quem vai fazer prova, o que ela tem que fazer, ela tem que ler o texto, compreender, interpretar, mas não entrar em contradição com as ideias do texto. O que vale é você acertar a questão, tá? Pense nisso. Indo aqui para o nosso terceiro, né? A nossa terceira escadinha, a gente vê alguns erros comuns. Na escadinha aqui, lilás, a gente vai ver como ter sucesso, pessoal. É possível ter sucesso? Com certeza é possível ter sucesso, tá? O que você deve fazer? Você tem que ler o texto pelo menos 2 vezes, tá? Pelo menos 2 vezes é necessário você fazer essa leitura. Antes de ler o texto, eu já leio a primeira questão. Por quê?
Porque quando eu vou ler o texto, pode ser que na primeira lida eu já ache aquela resposta, então eu já ganho tempo. Isso é uma coisa que eu faço, tá bom? Então, mas eu sempre leio o texto 2 vezes. Quando eu vou resolver as questões, eu sempre observo as palavras do tipo incorreto, falso, que destoa. Por quê? Qual foi o concurseiro? E você pode até deixar nos comentários aí. Qual foi o concurseiro que fez uma prova e nunca errou uma questão que sabia por conta de uma palavra incorreta? Às vezes a banca cobra assim, qual das alternativas abaixo está incorreta? E aí você lê tão rápido e você estudou muito, você acha fácil, você esquece de marcar essa palavrinha incorreta, e aí a letra A já está correta e você já lê ela já pronto, é essa o gabarito. E aí você erra porque a banca pediu a incorreta, pediu a falsa, pediu a que destoa. E a última dica, né? E a mais importante de todas é fazer muitas leituras. Se você for um leitor assíduo, com certeza a sua compreensão e interpretação de texto vai ser muito melhor. Então, o que eu recomendo para vocês? Que vocês façam muitas leituras, tá? Estejam sempre bem atualizados. Com essas dicas, vocês vão melhorar bastante a compreensão e interpretação de texto de vocês e vão acertar bastante questões de concurso, tá? Quando a pessoa vem para mim e fala assim, Jefferson, eu tenho dificuldade de compreensão e interpretação de texto, eu pergunto logo, você lê? A pessoa fala assim, não sou de ler muito, não. Então, ou seja, na verdade ela não lê nada, né? Então, isso faz com que quem não lê, não compreende. Quem não lê, não interpreta. Tá bom? Um grande abraço, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que estão estudando, com as pessoas que não estão indo a um pré-concurso estudar, e aquelas pessoas que não vão porque não têm condições. Então, esse aqui é um projeto totalmente gratuito para ajudar, né, a todos, principalmente nesse momento agora de pandemia, tá? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.